Seja bem-vindo a mais uma edição de Um Escritor na Biblioteca, iniciativa da Biblioteca Pública do Paraná, produzido e transmitido pela TV E-Paraná. A ideia deste programa é divulgar a literatura brasileira, abrindo espaço para alguns de nossos melhores autores falarem da sua vida, da sua obra e, em especial, da importância das bibliotecas em sua formação. No programa de hoje, com mediação da jornalista Mariana Sanches, Domingos Pellegrini, um dos mais destacados e versáteis autores contemporâneos. Pellegrini é um daqueles raros talentos a se dedicarem com sucesso a todos os gêneros literários e para todas as faixas etárias. Conheça um pouco mais sobre este contador de histórias, como ele gosta de se definir, que conquistou o respeito da crítica, a admiração dos colegas escritores e a fidelidade dos leitores. Fique agora com a conversa franca e as opiniões fortes de um dos mais premiados escritores brasileiros, o orgulho de Londrina e do Paraná. Com vocês, Domingos Pellegrini, um escritor na biblioteca. Sejam bem-vindos a Um Escritor na Biblioteca. Nosso convidado de hoje é Domingos Pellegrini. Boa noite, Domingos. Boa noite. Fico muito contente de saber que você tem muitos leitores ou muitos amigos, né? Porque muita gente veio te ouvir hoje, apesar do frio. Eu queria que a gente lembrasse uma história que você, inclusive, conta no Herança de Maria, que é como você se tornou um leitor. O Domingos conta que ele tinha 7 anos quando os pais dele se separaram e ele foi morar com a irmã e a mãe em Assis, em São Paulo, né, Domingos? E aí tem uma passagem do livro que você conta isso, que na casa onde vocês foram morar, o pintor deixou umas pilhas de revistas Manchete e Cruzeiro, né? E que aquilo despertou a tua curiosidade, você começou a ler. Aquele foi o teu start, o teu ponto de partida como leitor. E além dessas publicações, o que você lia? Porque elas não eram exatamente para a sua idade, né? Então conta pra gente essa história. Eu comecei a ler realmente muito cedo, né? Porque eu acho que uns 8 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos e meio e já fomos morar em Assis. E lá o pintor deixou essas 2 pilhas de revista e eu comecei a ler. Eu cheguei, inclusive, a esconder. Eu lia, então comecei a ler. Quando tinha assim, um tanto assim que eu já tinha lido, eu coloquei ali, caso ele viesse buscar, que eu ficava pensando, ele vai vir buscar isso aqui. E o resto eu guardei no guarda-roupa. Ia lendo e ia colocando na pilha que eu já tinha lido, né? Aí quando as 2 pilhas estavam cheias de novo, fora do guarda-roupa, eu já tinha lido tudo, aí eu recomecei a ler, eu reli tudo. E o pintor nunca foi buscar as pilhas de revista. Para sua felicidade. E eu lembro que era uma felicidade ler aquilo. O Cruzeiro tinha Milor, naquele tempo chamava Emanuel Van Gogh, né? Era o nome, o pseudônimo que ele assinava. Tinha Davi Nasser, e aquele fotógrafo maravilhoso, como era o nome dele? O Jean Manzon, eu sabia que você ia me ajudar. Né? O Davi Nasser e o Jean Manzon, que faziam reportagens maravilhosas. Eu lembro de uma dessas reportagens que eles seguiram um cachorro pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles foram fotografando o cachorro aos pés de uma freira, o cachorro fuçando lixo, o cachorro olhando a praia. E o Davi Nasser inventava aqueles textos, legenda maravilhosos sobre um assunto que, para qualquer jornalista sem talento, não parecia assunto. Ele transformou aquilo numa noveleta maravilhosa que a gente se envolvia. Me lembro quando ele pegou o caso do assassinato da Aida Cúria, aquela jovenzinha que foi jogada do alto de um prédio depois de que ela foi se defender de uma curra, naquele tempo havia essa palavra, curra, e se jogou do alto do prédio. E o Davi Nasser fez uma série de reportagens e aquilo foi me envolvendo. Eu vi que havia algo ali que me chamava assim, irresistivelmente, eu não sabia por quê. Mais tarde eu tomei consciência do dom artístico. Eu acredito no dom. Acredito até que todas as pessoas têm um talento artístico e às vezes não sabem que talento é esse, porque pensam que as artes são limitadas naquelas 7 artes lá, pintura, poesia, escultura, canto, música, dança. Não, existe o dom das jardinagens, da culinária, da arrumação de ambientes, o dom da conversação, o dom de contar histórias sem escrever, o dom de fazer brincadeira, contar anedotas. Existem muitos dons artísticos. Todo mundo é dotado de um dom ou outro. Às vezes algumas pessoas são dotadas de vários dons. E lendo eu descobri que aquele era o meu dom, que eu gostava de ler histórias que falavam de vida. E depois, aos 13 anos, eu comecei a escrever. Mas entre esses 8 anos de idade e os 13, aí comecei a procurar livros e me caíram nas mãos livros maravilhosos. As Viagens de Gulliver, Robinson Crusoe, As Aventuras do Júlio Verne, edição condensada.
E comecei a ver, inclusive, dar uma olhada nos grandes livros que minha mãe lia. A Touti-Negra do Moinho. Já com 12 anos eu li a Touti-Negra do Moinho. Li O Conde de Monte Cristo. Li O Vento Levou. Esses eram os livros da sua mãe. Entende? Aqueles livraços desse tamanho, eu comecei a ler aquilo. Quando eu cheguei aos 14 anos, eu já tinha lido boa parte da literatura brasileira, a poesia brasileira, assim, pelo menos a mais antológica, quase toda, né? E conhecia, pra você ter uma ideia, olha só, eu não gosto dessas coisas, desse tipo de formato aqui, porque a gente fica falando da gente o tempo todo. Parece que o objetivo é esse mesmo, né? Mas quando eu estava no segundo ano do ginásio, a professora Estela, no Instituto de Educação Manchor Bicudo, em Marília, perguntou: alguém sabe uma poesia de cor? Quem souber uma poesia de cor ganha um ponto a mais na média do mês. Eu levantei a mão. Que poesia você sabe? Eu falei, várias, eu sei principalmente Castro Alves. Você sabe poesia de Castro Alves? Qual que você sabe? Eu falei, Navio Negreiro e Vozes da África. São 2 poemas grandes. Né? Você sabe de cor? Fale. Né? E eu comecei, mas aquilo era muito longo, eu ia tomar aula inteira, então eu falei assim, agora ela tinha os poemas. Ela estava tomando de você o não, poema. ela tinha o volume com ela, não sei porquê, ela estava na mão com aquele volume. E ela falou assim, incrível, eu tenho o volume aqui nas mãos e você realmente está falando direitinho, fale a partir da estrofe tal. Eu, bora a partir da estrofe tal, Falou, senta, você vai ter 2 pontos na média para o ano inteiro. Isso aos 13 anos. Eu nunca mais me esqueci daquilo, foi assim um prêmio. Eu falei, nossa senhora. Aí no recreio os caras chegavam, naquele tempo não tinha bullying, né? Naquele tempo era só gozação, chamava-se de gozação mesmo. Aê, Caxias, Caxias, e tal. Mas eu adorei aquilo, eu vi que eu tinha um caminho, sabe? Que eu podia ganhar coisas com aquilo. Eu não pensava em ganhar dinheiro. Você tinha essa influência, esse incentivo na sua casa e na escola? Quem que eram as figuras centrais na sua família que te incentivavam a gostar de ler e a... Olha, minha mãe, desde que me viu com essa tendência, ela começou a me favorecer, dar tudo que eu pedia. Naquele tempo passavam vendedores de livros em casa. Batiam palma, aquele cidadão bem apessoado, com uma pasta assim, como essa pasta que eu tinha agora, assim, uma pasta preta, assim, cheia de amostras. Né? Vinham os folhetos, uma enciclopédia de 20 volumes. Né? Então ele trazia um volume, né, e um folheto. Então ele levava assim, uns 8 livros naquela pasta, que eram volumes de amostras de coleções. Então minha mãe me comprou a enciclopédia, me comprou um dicionário que tem até hoje, Delta Larousse. Delta Larousse não, já eu lembro o nome. Me comprou joias ou coisa que vale da literatura. Então tinha os melhores, tinha até, eu lembro, um livro que tinha o discurso do Jânio Quadros, nunca mais esqueço disso. Tinha melhores contos universais, melhores contos russos, americanos, isso e aquilo, e poesia americana, poesia... coisas desse tamanho, assim, era 1 metro de livro, né, encadernado, bonito e tal. E ela foi me dando essas coleções. E eu lia, eu gostava muito de ler. Agora, você falou da... Desculpa, eu te interromper, mas você falou da... Se você não interromper, eu falo o tempo Você todo. vai falando, né? Não tem nenhum problema, viu, Domingos? Você citou a coisa da enciclopédia e eu lembrei do seguinte, que eu até anotei isso aqui, que uma vez você disse que gostaria de ter nascido numa biblioteca ao lado das enciclopédias. E como nós estamos numa biblioteca, eu ia te perguntar isso. Se você foi ou continua sendo um grande frequentador das bibliotecas e falar um pouquinho da importância delas na sua vida. Não, hoje eu não frequento mais bibliotecas, mas hoje há uma enciclopédia virtual, que é o Google, esses buscadores, onde você tem tudo, né, da maneira mais fácil e rápida. Eu antes, às vezes, eu estava escrevendo, eu precisava de uma informação enciclopédica, eu tinha que sair de casa e ir até a universidade ou até a biblioteca pública municipal e investigar aquilo. Aquelas imensas bibliotecas empoeiradas, eu peguei conjuntivite 8 vezes. De pegar em livro, depois coçar o olho, até que o médico me falou, você tem que ter alguma coisa te dando esse problema de conjuntivite, isso aí está virando crônico. Você lida com papel velho? Eu falei, não. Nem com livro velho? Eu falei, Entendeu? Eu devorei a Biblioteca Pública de Marília, de Londrina, dos colégios Instituto Filadélfia e Colégio Londrinense, da Universidade, da Faculdade de Filosofia na época, e devorei também a biblioteca... essas aí. Eu li tudo, a Biblioteca Pública Municipal de Londrina. Eu lia praticamente assim, todos os livros de poesia, os romances todos, essa coisa toda, e gostava muito de mexer em enciclopédia. Aliás, uma mania que o Leminski também tinha, mania de mexer em enciclopédia, não para procurar alguma coisa, mas para se surpreender com as coisas que nos acham. Sabe? Você finge que não está achando para a coisa te achar. Entendeu?
Você falou do Leminski, eu tenho uma pergunta mais para frente para a gente falar do Leminski, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: você não gosta de que as pessoas digam que você é escritor, você prefere se definir como um contador de histórias, né, Domingos? Por que isso? Qual a diferença entre ser um contador de histórias e ser um escritor, e por que você prefere o segundo, basicamente, o primeiro? Basicamente, o que eu sou é um contador de histórias, sabe? Embora eu pratique, cometa todos os gêneros, escrevo todo tipo de coisa, né? Basicamente eu sou um contador de histórias. Mesmo a minha poesia, meio discursiva, ela tenta às vezes contar uma história, sabe? Eu acho que quando eu falo que eu sou um contador de histórias, eu não estou em má companhia nem me diminuindo. Homero foi contador de histórias. Camões, nos Lusíadas, os Lusíadas é uma grande história. É um poema, mas ele conta uma história, né? E assim por diante. Grandes obras da literatura universal são nada mais que uma história. Eu penso que quando o cidadão conta uma história, ele atende a um desejo íntimo e ancestral do ser humano, que é ver as coisas em série e consequência. As coisas ligadas uma à outra, desenvolvendo o que nós chamamos de história. Porque nós estamos aqui nesse planeta e nós temos o tempo todo uma história nos desenvolvendo, desenvolvendo-se com a gente. A nossa família é uma história, o nosso casamento é uma história. Você começa a namorar, já cria uma história, que vocês mulheres chamam de relação. Quando vocês dizem discutir relação, vocês estão discutindo a história, querendo limpar os erros do passado, né, no presente, para ter um futuro melhor. É isso que é discutir relação, né? E assim, história para mim é uma coisa muito poderosa, porque o ser humano ele é envolvido, ele é resultado de história, ele se projeta para a história, tudo no ser humano é história. Embora a filosofia oriental, né, pregue que o importante é o agora, mas o agora também é resultado de história, né? Essa é a grande antítese, eu acho, entre o oriental e o ocidental, né? O ocidental vê as coisas em perspectiva, passado, presente e futuro. O oriental vê as coisas num ponto focado só, agora. Porque se o agora está direito, o futuro vai ser melhor, né? Mas as duas coisas se completam, eu acho, sabe? E no meu modo de ver a literatura, eu fui desenvolvendo o meu lado oriental, mas nunca perdi esse lado ocidental de contar a história, de ver causas e consequências entre as coisas, tentar explicar o mundo. Isso é meio professoral. O Leminski falava, você é muito professoral, né? Mas cada um é o que é, né? Como disse Jesus, né? E a gente tem que desenvolver o que é natural na gente, aquilo com que a gente se sente bem. E eu me sinto mais um contador de histórias, aquele ser que descende dos que em redor da fogueira criaram a linguagem, contando as suas caçadas, do que o escritor que posa como uma pessoa que sabe mais do que os outros, que lida apenas com palavras. Não, eu não lido apenas com palavras, eu lido com a vida. Essa é a diferença. Bom, quem conhece a obra do Domingos sabe que a memória, as narrativas familiares, a história tem um papel fundamental, né, na sua obra. Eu queria saber como você constrói, como você maneja isso e de que forma a autobiografia, hoje a gente fala muito de autoficção, né, está muito na moda isso na literatura. De que forma, quando que você percebe que uma simples experiência sua está descolando de ser só uma experiência para ter um valor literário quando você coloca isso nos seus livros? Pois é, isso aí, voltamos à questão do dom. Quando você tem o dom, você não controla ele. Você é controlado por ele. Você é pautado por ele. Eu nunca pensei assim, hoje eu vou sentar e vou escrever uma história sobre tal coisa. Não, nunca aconteceu. Ela vem. Assim como a poesia vem em momentos, a história, por exemplo, uma crônica vem em momentos também. Mas um conto, ele começa a amadurecer, às vezes, em 1, 2, 3 horas, quando você vê, está caindo na cabeça, tem que sentar e escrever. O romance vem durante meses, às vezes anos, pensando num assunto, aquilo sendo elaborado por dentro, você vai ficando grávido daquilo, vai ficando ancho daquilo, até que você dissolva aquilo. Então, eu não penso em nada, eu não planejo nada, sabe? O dom capta as coisas. Esse dom que eu digo não é um mérito meu. Isso é uma loteria genética, pode cair em qualquer um.
o mérito que a pessoa que tem um dote artístico tem é cuidar dele e aperfeiçoá-lo, né? E mantê-lo, né, íntegro. Mas eu sou mandado, na verdade, sabe? Eu nunca pensei em escrever um livro sobre a minha mãe.